Esta é a parte 3. Assista também a parte 4. Sim, aí, nessa primeira dose, eu não sei se foi só na primeira dose ou se aconteceu em todas as doses, eu não sei bem direito. Mas tinha um prédio azul, olha só que interessante, Paulo. Tinha um prédio azul. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Dentro das matas. E esse prédio, ele tinha várias janelas. E em cada janela tinha um desses animais. Em cada janela tinha um animal. E todas as janelas estavam assim, você via as janelas fechadas e via as janelas que estavam abertas. As janelas que estavam abertas eram justamente a janela que tinha uma resposta para mim. As outras janelas estavam tudo fechadas. E eu me lembro de eu ter perguntado, ou também não sei se eu perguntei, quando eu cheguei aqui, esse prédio já estava aqui, mas esse prédio ele estava realmente, quer dizer, ele não estava lá, porque não existe esse prédio lá, porque lá é mato. Mas esse prédio realmente ele ficou praticamente quase durante toda a noite. Toda a experiência. Em toda a experiência, esse prédio estava dentro das experiências. E as janelas... Você perguntou a quem se esse prédio já estava lá? Perguntou ao rapaz que lhe atendeu? Foi. Agora eu não sei se eu perguntei de verdade ou se foi só na minha mente que eu perguntei, ou se eu perguntei e ele não escutou. Mas eu me lembro que eu perguntei, e esse prédio estava aqui desde a hora que eu cheguei? Ou então, será que construíram esse prédio agora? Não era mais ou menos assim que eu queria saber. Mas você não lembra da historinha que ele contava? Que nenhum deles contou, não, né? Teve, assim, uma da historinha que contou é uma coisa que eu não queria comentar aqui. Não, se não quiser, não precisa. Não precisa. Eu só perguntei porque faz parte da curiosidade, mas só fale aquilo que você acha que deve falar. O que não deve, não fale. Não tem problema nenhum. Então, em cada janela dessa estava mais ou menos assim uma parte da minha vida. Ah, era sobre você, né? Esse prédio era sobre mim. E também uma outra coisa, Paulo, também que eu achei muito interessante, que eu também não conhecia, não sabia, nunca tinha ouvido ninguém falar assim, que, por exemplo, o rapaz ele lia poemas, e nesses poemas tinham respostas daquilo que eu perguntei. Porque, assim, a minha intenção, quando eu fui quando eu fui tomar, eu queria respostas, eu queria respostas. Quer dizer, você foi com perguntas a serem respondidas. E foram respondidas essas perguntas? Foram. Assim, porque ele falou assim, olha, você pode usar o ayahuasca para 3 formas, por exemplo, da cura, né? A cura do perdão, da mágoa, disso, daquilo. Você pode usar para receber respostas daquilo que você gostaria de saber e outras coisas. Então, para mim, foi mais interessante eu querer resposta, porque justamente faz parte desse momento que eu estou tentando me autoconhecer, tentando me expandir minha consciência de uma forma ou de outra. Tanto é que eu tô no momento, eu sinto que eu estou, por exemplo, quando eu estava trabalhando, que eu pedi demissão do trabalho, em algum momento eu disse, como é que a pessoa pode ser tão espontânea assim, de chegar e dizer, eu vou sair desse trabalho e
sei nem o que é que eu vou fazer amanhã, mas eu vou sair do trabalho. E comecei a trabalhar com as crianças e eu sabia que não era meu trabalho. Eu sabia que eu queria mais algo. Eu não sabia o que, não sei o que. E aí veio, é como se assim, o universo desse uma resposta. Você vai ficar gripada o tempo todo, até você entender que esse não é o trabalho. Agora tem que ser realmente assim, levando realmente de uma forma dura, né? Eu passei um ano realmente gripada. E eu saí, pedi demissão. Tanto é que eu vim embora para o Brasil, nem a demissão lá eu botei, né? Botei, mas não aceitar, depois botei de novo quando eu voltei, e eles ficaram sem aceitar, mas mesmo assim. E eu passei, vai fazer agora em fevereiro, dia 2 de fevereiro, faz um ano que eu saí desse emprego. Foi justamente esse ano que eu passei em casa para ler, para estudar, para me autoconhecer, para ver o que é que vai, até onde que vai a minha o ponto que eu quero chegar, né? Até agora eu não sei aonde que E pronto. Eu me lembrei agora de uma letra de Raul Seixas, que ele diz assim: esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter aonde ir. Eu acho que é mais ou menos essa a resposta, né? Você não precisa também chegar em lugar nenhum, a não ser voltar para casa. Ou seja, voltar para você, a casa que é dentro. O caminho é o seu centro, né? É ir para o seu eixo. É o meu eixo, justamente. É isso que eu sinto e foi mais ou menos a resposta que o Ayahuasca me deu, foi essa: voltar para casa. Voltar para casa no sentido de entrar dentro de mim mesma e me perceber e ser você, né? E ser autêntico, né? Não querer seguir caminhos que não sejam exatamente aquilo que reflete você. Essa é a autenticidade, né? Justamente. Então, foi mais ou menos essa a mensagem, a resposta. E isso aí eu já tinha entendido desde o primeiro momento, né? Que foi justamente essas caretinhas, fazendo careta, né? Agora, eu achei interessante porque esses caminhos que eles estão apontando, né? Para justamente para uma vida mais alegre, mais divertida, levar menos a sério a vida, porque senão você coloca um peso muito grande nas costas, né? E quer resolver tudo e não consegue, quer dizer, leva muito a sério cada detalhe e termina prejudicando. Relaxar um pouco, deixar fluir, como aquela menininha que você usa, né, no WhatsApp, que manda para mim a menininha dançando, dizendo deixa fluir, né? Ela dança assim. Quer dizer, é um pouco do taoísmo. O taoísmo, que é a religião chinesa, né, de Lao Tse, ele diz que a gente deve deixar a vida correr como um rio e não tentar dirigir tanto esse fluxo, sabe? Deixar fluir, porque as coisas acontecem, se resolvem por si mesmas, não precisa você estar interferindo tanto nas coisas para elas serem como você quer que elas sejam. É deixar fluir e relaxar um pouco, né? Quando eu estava assim, porque o Júnior, ele ficou fazendo umas anotações, né? Mais ou menos assim. Sim, depois eu quero falar de novo sobre a maneira como ele trabalha, sobre poema, sobre... Certo. E ele fez umas anotações e falou assim, porque assim, ele falou: eu vou me concentrar em você, que é justamente para juntar as energias para você receber suas respostas. E eu sentia, por exemplo, que cada vez que ele se concentrava assim, em busca das minhas respostas, era assim, quando ele lia um poema, era como se a resposta estivesse dentro daquele poema que ele estava lendo. Mesmo sem ele saber qual era a minha pergunta.
qual era a questão no momento, quando ele lia. Existia uma sintonia ali entre você e ele, não consciente da parte dele, né? E teve uma hora que eu falei para ele assim, eu falei, Júnior, me desculpa, mas você está aí fazendo camaleia na fruteira, ele ia lá dentro, buscava uma frutinha, e perguntava se eu estava bem. Eu acho que eu nunca me senti tão amada como naquele momento, assim, sabe? Era realmente o amor materno que estava ali nele, naquela casa. Aí eu falei para ele assim, olha, Júnior, desculpa, mas é porque eu estou vendo você está sendo minha mãe, aqui é como se você estivesse aqui. Aí teve um momento que ele falou assim para mim, mas é essa energia que eu estou sentindo a sua mãe aqui o tempo todo. Mesmo sem eu nunca ter falado da minha mãe para ele. E então, eu acho que é o amor mesmo, quando a gente faz a coisa com amor, com distinção, com carinho, eu acho que tudo flui pelo lado. Realmente teve dois lados aí que você citou. Um foi esse da brincadeira, da alegria, da descontração, de deixar fluir, de não levar a vida tão a sério, e teve o outro lado que você falou do acolhimento, né? Tanto que teve aquela parte da concha, que você se sentia como a pérola, né, dentro da concha. Quer dizer, você sentia o que a pérola sente dentro da concha, quer dizer, acolhimento. Inclusive, eu ia perguntar, como você traduz o sentimento dessa pérola? Qual era o sentimento? Ele disse que não era a pérola, mas você sabia qual era o sentimento dela. E qual era o sentimento? O sentimento era simplesmente amor, harmonia, Acolhimento. acolhimento. Eu sentia, era como se eu fosse a consciência da pérola. Mas eu não era a pérola. Por exemplo, quando eu me transformei na Latimpo, eu era ela. Eu era ela. Sim. Mas agora na pérola, eu não era a pérola, mas eu tinha a consciência da pérola. Entendeu? Era apenas. O interessante é que o nome aconchego, o verbo aconchegar, vem de concha. Justamente a concha aconchega, né? Aconchegar-se com o outro quer dizer você abraçar, aquele aconchego de receber, de envolver, né? A pérola se sente aconchegada dentro da concha. Interessante. E você disse que sentiu também a Vênus como uma Vênus? Foi, eu vi a imagem dela. Eu vi a imagem dela e eu me sentia como. Eu não sei se é porque estava chovendo muito e estava dando muita ventania, como lá a janela tudo aberto, que não tinha janela. A casa não tem janela. Tem janela, mas só. O buraco, só o vazio, não tem. Pronto, é só o vazio da janela, não tem janela, é tudo aberto. Não fecha. Então eu acho que é o vento, a chuva que estava entrando ali, então me deu aquela. Eu não sei, eu tinha um quadro que eu tinha trazido uma vez da Itália. Então, era a Vênus, ela dentro da concha e ela soprando, e ali era o vento. Eu não sei se você conhece essa. Não, eu conheço essa imagem, inclusive, deixa eu procurar aqui a imagem da Vênus na internet, porque se eu achar eu mostro, deixa eu ver aqui. Uma vez eu fui lá na Itália e eu trouxe, muitos anos, eu trouxe esse quadro da Vênus. Ela tem uma concha, ela está sobre uma concha, né? Ela está soprando? Deixa eu ver aqui. Vênus. Imagem. Exatamente. Olha aqui, ó. A Vênus, que eu conheço, o Nascimento de Vênus, é uma obra de arte. Ó. O Nascimento de Vênus. Pronto. Ela está dentro de uma concha, né? É, isso mesmo. Ela é a pérola. Isso mesmo. Pronto. Interessante. A Vênus dentro da concha. E você... Olha aqui tem uma imagem que mostra também mais... Né?
É esse quadro. Você era essa Vênus. Quer dizer, você sentia o sentimento da Vênus. Aham. Certamente é o aconchego, né? É. Olha, eu me senti muito, muito acolhida, muito, muito amada, muito Quer dizer, respeitada. isso foi um processo de cura também, né? Não foi só de você ter respostas, mas houve a cura na hora que você se sentiu acolhida, aconchegada, amada. Isso aí é um processo de cura, terapêutico também, né? Inclusive, ele também ele falou assim, olha, eu vou botar para você, ele tem uma carta de tarô, que ele jogou assim no meio da fogueira, e só que eu tava meia fraca, eu falei, olha, eu vou me deitar. Aí eu me deitei, ele falou, eu sei que você está me ouvindo. Para você ver, né? Pra você ter uma ideia. Ele falou, eu sei, você está de olhos fechados, mas eu sei que você está me ouvindo. E eu vou ler a carta para você. E ele tirava uma carta do tarô e ele lia para mim. Estava ali, depois ele dava a interpretação dele, que ele tinha, daquela carta. E tudo que ele dizia, tudo que ele, quer dizer, nem 100%, nem tudo, mas a maior parte das coisas que ele dizia, ou era uma resposta do que eu estava perguntando, ou era algo que tinha acontecido, ou era algo que talvez ainda vá acontecer, mas sempre tudo que ele falava ali tinha um sentido. Sim. E eu achei também muito interessante essa parte, que uma coisa saía complementando a outra. Quer dizer, eu não saí de lá sem resposta, né? Foi mais ou menos assim. Eu não saí sem resposta. E aqueles caciques que apareceram? Aquela indiazinha também. Qual foi a principal mensagem que você sentiu ali deles, da parte deles? Eles só circulavam ou eles também traziam alguma mensagem para você? Ô Paulo, o que eu sentia é que eles eram dali. Eles eram daquele mundo, eles eram daquele ambiente. Assim como os bonequinhos que apareceram no início. É como se eles tivessem. Porque, assim, nesse ritual, eles chamam os espíritos, né? Porque, inclusive, a ayahuasca, traduzido, é o espírito da cura, parece. Ayahuasca. A palavra ayahuasca. Parece que é isso. Se eu não me engano, me perdoe. Mas eu penso, se eu não me engano, foi isso que o menino falou, que é espírito. Então, não foram chamados espíritos da floresta, né? Então, esses caciques, eles estavam ali porque eles pertenciam ali. Eles estavam ali porque eles eram dali. Eles estavam ali bem naturalmente. E eles estavam em toda parte. A menina, a indiazinha que estava lá, a mensagem que eu percebia que era mais ou menos assim: seja sempre criança, não deixe de ser criança. Dentro de você, não criança, mas nunca deixe essa criança, seu interior, morrer, né? Quer dizer, ficar ali presa. É libertar a criança interior, né? Era essa mensagem que eu entendia dessa indiazinha. Ela tinha um cabelo, ela tinha uma franja aqui, nossa, a coisa mais serena do mundo, coisa mais linda do mundo. Só que o cabelinho dela não era preto, aquele preto como a gente conhece aqui da indiazinha, mas ela era loirinha. Eu lembrei agora de uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos, que o nome dela é Ivete, e ela deve estar assistindo a gente agora, porque ela sempre assiste nossos vídeos. Ivete mora nos Estados Unidos, casada com Jeff, que é o marido dela americano. Eu lembro. Lembra dela? Ela falou na primeira experiência foi muito angustiante, a QM que ela teve. Depois, na meditação, ela teve uma experiência libertadora, que era justamente a cura da criança interior, que ela libertou. E a ideia era justamente essa, de deixar a criança se manifestar, viver, brincar, ser feliz. E ela
Então a experiência dela virou pelo avesso, né? Se era ruim, tornou-se boa quando ela libertou a criança interior que estava presa. Então é uma mensagem parecida, né? Eu acho que foi que era essa mensagem. Eu penso, Paulo, que é porque assim, uma das perguntas que eu fiz para a ayahuasca, porque eu gostaria de ter recebido, faz mais de 30 anos que eu tenho aqui, aqui na, como que chama, aqui na coluna, aqui, nessa parte aqui, eu tenho uma dor pesada mesmo, que eu sempre quis me livrar dessa dor. Inclusive eu já fiz várias terapias na Alemanha, ortopédico, e nunca me curaram dessa dor. E uma das perguntas foi por que eu tenho essa dor e por que eu não consigo me livrar dessa dor. Porque eu não quero carregar a dor do mundo nas minhas costas. Essa é a dor do mundo que eu tenho aqui, querendo resolver tudo de todo mundo e eu não consigo. Deve ser isso, né? É um reflexo, né, no seu físico daquilo que você sente, da forma como você lida com o mundo, né? Aí a mensagem foi sobre isso, foi para você distensionar. Eu acho que sim. E engraçado que ontem de manhã, quando eu me acordei, quer dizer, hoje de manhã, né? Porque ontem eu dormi, quer dizer, na noite passada eu passei a noite acordada, quer dizer, dormi ontem durante o dia. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu senti aqui, a primeira coisa que eu faço quando me acordo é, oh, meu Deus, está aqui de novo a dor. E ontem ela não estava. Está tudo leve. Legal. Quer dizer, houve cura também, até física, né? Porque reflete no físico. Porque essa dor aqui, na verdade, ela não é bem. É uma física, mas que vem mais. Relacionada com a mente, né? Com as tensões. Sim mesmo. Então, eu realmente recebi. Na verdade, eu estava esperando outras coisas, mas chegou dessa maneira, né? Deixa eu ver aqui. E os animais, aquela parte dos animais, será que teve o mesmo sentido também de diversão, de alegria, de brincadeira? Na verdade, Paulo, pelos animais não terem sido assim, como a gente conhece, de carne e osso, né? Eles eram desse material, né? Desse flexível, né? Desse material. Uma borracha, uma geleia, né? Um gel, um silicone. Era como se fosse um silicone que você puxa assim, ele estica. E a cor também. Achei interessante que a cor era um transparente, era um gel transparente. E eles não eram assim como animal canto, mas era como se fosse realmente uma figura mesmo. Né? Mas eles sempre tinham o mesmo começo, a cabeça de um, o final de outro, e eles iam se espalhando assim, aí eu começava a olhar para a cabeça e eles iam andando até chegar no final. Aí eu percebia que tinha sempre outro animal. Eu não sei se é porque lá tinha 2 cachorrinhos, e logo quando a gente chegou tinha pavão, tinha tudo lá. E tinha 2 cachorrinhos. Um grudou em Thomas, passou a noite todinha com o Thomas. Passou a noite todinha com o Thomas e o outro ficava lá, né? Junto com a gente. Então pode ter sido isso, né? Os animais que eles se misturaram assim de uma forma. Ok. Então, vamos partir aqui para mais uma pergunta, né? Você disse que na terceira dose foi que realmente chegou no ponto onde as pessoas esperam chegar e que você, então, completou ali chegou no ponto mais alto da sua experiência. E você disse que foi justamente a experiência da concha, do aconchego, do sentimento da pérola. E também teve a parte que você disse que viu as versões de você. Por que você acha que essa experiência é a principal? É o ponto mais alto? Porque eu penso que
todo mundo que consagra a ayahuasca, espera esse contato com o divino, esse momento de acolhimento, onde você se sente, um se sente nos braços de Deus, o outro se sente numa luz assim, o outro se sente de uma maneira assim. O amor, o acolhimento. Esse amor. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu estava esperando. Então, por isso que eu penso que foi realmente, não que os outros momentos não foram importantes, todos eles são importantes, mas assim, comparando agora o ayahuasca com o cogumelo, essa primeira parte do ayahuasca também aparece muito no cogumelo. Então eu já conhecia. Sim. Mais ou menos assim. Então eu queria mais. Eu queria sentir mais, eu queria mais profundo. Eu acho que foi por isso. A minha expectativa estava muito grande, né? E essa questão das suas versões que você viu, como é que você via? Você via, era uma mulher assim, tamanho normal, na sua frente, se transformando em várias, ou eram várias mulheres ao mesmo tempo? Na verdade, eu via só o rosto. Eu via só daqui para cima. Só o rosto. E essa era assim, por exemplo, eu não sei, lá na Alemanha tem um comercial, parece que é um comercial de uma pasta de dente, um negócio assim, que um rosto, uma pessoa se transforma em várias pessoas. Por exemplo, uma senhora se transforma numa moça se transforma num mendigo, o mendigo se transforma assim, para mostrar que somos todos conectados. É mais ou menos a mensagem que todos são um, né? Então, nessa imagem onde eu via essas versões, eu sabia que eram minhas versões, eu sabia disso. Que, assim, era mais ou menos daqui para cima, e começou com uma moça, todas elas eram jovens. Começou com uma moça, que ela tinha um cabelo igual assim do Michael Jackson, ela era bem escura mesmo, e dali ela ia se transformando em uma outra, mas só que eu via que era uma outra pessoa, mas continuava negra, continuava preta. Assim, eram africanas mesmo, assim? Africanas mesmo. Africanas, né? Só que elas eram de uma beleza tão perfeita que é quase indescritível. Não sei como é que era. Era diferente. E elas iam. E uma sorria, a outra não sorria. Uma piscava, a outra não piscava. E a última que apareceu, quer dizer, a última foi eu. A minha foi o meu rosto. Mas teve uma delas que ela estava toda cheinha assim dessas bolinhas, essas pedrinhas de carnaval. De lantejoulas. Vários. Que ainda, na verdade, realçava mais ainda já a beleza dela. Que já era dela. E por último, eu via a minha... Você viu você mesma, como se fosse no espelho. Como se fosse um espelho. Mas eu sabia que ali eram versões minhas, mas não é que era vida passada, eu não tinha essa... É como se todas existissem dentro de você ao mesmo tempo. Todas existissem dentro de mim, mas não era tipo assim, uma vida que eu vivi, ou uma coisa assim, não era isso. Era simplesmente que eram versões de mim. Faces de você mesmo, né? É como se eu fosse me olhando no espelho e ali eu fosse vendo. E cada vez que eu olhava, eu ficava mais encantada, porque eu achava que uma era tão bela que a outra não poderia ser mais bela, porque não existia beleza mais do que aquela. Mas sempre existia uma beleza mais do que aquela.
do ano que apareceu antes, entendeu? Uhum. Legal, né? Versões suas e belas versões, né? Também foi uma experiência positiva. Foi. Na verdade, não teve nenhuma assim negativa, né? Nenhuma parte ruim. Não, graças a Deus não. Era meu medo, era esse. Na verdade. Eu tinha medo de ver alguma coisa desagradável. Eu tinha porque eu sou muito medrosa, né? Eu penso numa pessoa medrosa, mas teve uma hora, por exemplo, quando eu cheguei lá na casa desse meu Deus do céu, eu nem consegui sair nem de perto de ninguém aqui, porque eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de estar sozinha. E teve uma hora lá que eu saí, fui lá para frente, para o jardim, assim, para o jardim não, para o terreiro mesmo, porque é um terreiro enorme e é tudo escuro, né? Não tinha luz de nada. Primeiro que estava chovendo, não tinha lua, não tinha nada, só tinha vagalume, tinha muito vagalume. Legal. E eu fui lá sozinha e tudo mesmo. Uhum. Quer dizer que, então, você acha que essa experiência já transformou alguma coisa em você? E o que é que você acha que ela vai continuar ainda sendo digerida aos poucos e transformando ao longo do tempo? Porque é um processo, né? A ayahuasca é um processo. A cada momento você tem um insight novo. Ele abre, ele expande a sua mente para você vai se expandendo com o tempo. Né? É como se fosse uma coisa assim, você começou e vai em frente. Quer dizer, eu acho que tem demora, né? Demora, mas quem sabe. Mas você está se sentindo uma pessoa melhor, mais livre, mais feliz do que há 2 dias atrás? Eu estou renascida. Que legal, né? Eu estou renascida porque eu acho que a mensagem que queria ser passada, eu acho que foi transmitida e chegou lá no onde eu deveria ter chegado. Quer dizer, deixar tudo acontecer, não se relaxar e não cruzar os braços. Não ser irresponsável, né? Mas fazer a sua parte, o que cabe a você, né? E deixar o resto fluir, né? Se resolver por si mesmo, porque é como se você estivesse aí querendo abarcar coisas que não cabem a você, e isso seria um peso que você não deve carregar. É diferente de ser irresponsável, né? Uma coisa é você ter consciência do que é que realmente cabe a você, e outra é você se desgastar com coisas que não é você quem criou, não é você, não são nós que é você que tem que desatar, é a própria pessoa, são processos fora de você, né? Eu descobri eu cheguei a um ponto de entendimento que... Esta é a parte 3. Assista também a parte 4.